Esse mês de outubro é o mês que a gente está estudando os preceitos budistas. A gente começou falando sobre os 3 preceitos puros, né? Todo praticante zen budista, ele, quando faz a cerimônia para oficializar que quer ser budista, né? Ele recebe o que a gente chama de 3 preceitos puros, que são, primeiro, não fazer o mal, segundo, fazer o bem, e terceiro, fazer o bem a todos os seres. E a gente está fazendo a discussão a partir desses 3 preceitos. E também os preceitos de maneira geral, não é? Hoje, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre a vida com os preceitos. Ou seja, o que é que os preceitos podem fazer por mim? Ou melhor, corrigindo, o que é que eu, praticando os preceitos, posso fazer por mim e também pela coletividade, não é? Então, para que servem esses preceitos? A coisa mais importante que você deve refletir é o seguinte, é que esses preceitos, eles servem para purificar a nossa vida, para purificar nossos relacionamentos, para a gente criar relações virtuosas. Ou seja, para quando a gente encontrar pessoas, que a gente se sinta feliz em vê-los e que as pessoas também sintam-se felizes ao nos ver. Que a gente possa também criar relacionamentos de méritos, relacionamentos para a gente dividir também o nosso bem-estar. É tão bom quando a gente está com as pessoas que a gente divide o nosso bem-estar, as nossas lembranças, quando a gente compartilha um pouco as dificuldades que a gente já passou. Então, esses preceitos, eles servem justamente para fazer com que a gente crie uma interdependência positiva. Os preceitos, eles servem para que a gente crie uma interdependência positiva. Olha só que simples, mas profundo ao mesmo tempo. Veja, se nós temos bons relacionamentos com as pessoas, significa dizer que as pessoas vão nos proteger e nós também vamos proteger as pessoas. Os preceitos, quando praticados a uma média e longa distância, principalmente, eles servem para a gente criar os chamados protetores vivos. Anjos da guarda vivo. Protetores vivos, ou seja, pessoas que incentivam e apoiam a nossa prática de alguma forma. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes nós temos pessoas que, de maneira direta ou indireta, elas apoiam a nossa prática. Então, com os preceitos, a gente aprende, isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é muito importante. Com os preceitos, a gente aprende a se colocar no mundo de forma benéfica, com amor próprio e também com compaixão. Os preceitos, eles dão essa segurança, esse caminho. Ou seja, eu vou andar no mundo, que inclusive era o tema do nosso retiro desse ano, que era para ser realizado em setembro. Ou seja, eu vou andar no mundo, eu vou me posicionar no mundo, eu vou me colocar no mundo de maneira benéfica, com amor próprio e também com compaixão. E nessa perspectiva ainda dos preceitos, a gente também aprende a ser um pouco mais seletivo.
Em outras palavras, o que é que vale e o que é que não vale a pena ser vivido? Olha que coisinha importante. O que é que realmente vale a pena a gente viver? E o que é que não vale ser vivido? E aquelas coisas que a gente acha que vale a pena viver, como é que a gente vivencia aquilo? É uma reflexão simples, pessoal. É simples, mas é profunda. Olha só, eu sabendo que tal fato eu posso vivenciar, como é que eu vivencio isso? Então, os preceitos, eles nos dão essa segurança. Quando a gente adota os preceitos, a exemplo, não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres, a gente começa a ficar numa posição de visão, de entendimento e de sensação melhor, de maneira que a gente vai vendo as situações se montarem, a gente passa a ver as situações se montarem, e a gente entende que, de repente, essa situação ela vai me fazer agir de tal maneira. E agindo daquela maneira, o resultado é sofrimento. E não vale a pena sofrer. Essa é a mensagem dos preceitos. Ou seja, você deixa de tomar determinadas atitudes, só que para você deixar de tomar determinadas atitudes, você precisa ter um ponto que seja um ponto mais saudável, que é para você ver, sentir tudo a partir de uma outra perspectiva. Ou seja, amarrando aqui a ideia agora. Às vezes, tudo que é gostosinho, como a monja gosta muito de dizer, às vezes tudo que é gostosinho e roube a nossa paz e roube o nosso sossego é muito caro. Por que é caro? É caro porque muitas vezes a gente toma determinadas atitudes, só que depois a gente vai precisar ficar escondendo alguma coisa, equilibrando alguma coisa, fingindo, disfarçando as coisas. Qual o perigo disso? O perigo é que quando a gente vive apenas querendo equilibrar, esconder ou disfarçando as coisas, nós começamos a nos familiarizar, a criar tendências que são negativas. Olha que simples e que importante também. Então, o que os preceitos dizem é o seguinte: não vai por aí não, meu filho. Não vai por aí não, minha filha. É isso que os preceitos estão dizendo para a gente. Não vai por aí. Pega outra rota. E é curioso, porque quando a gente passa realmente a praticar e a refletir sobre os preceitos, a gente percebe o seguinte, que deixando de agir de certa forma, quando a gente deixa de agir de certa forma, a gente passa a extinguir os chamados cobradores kármicos. Cuidado nisso agora. Quando a gente passa a praticar os preceitos, a entender e principalmente a praticar, se posicionar no mundo de uma outra maneira, o que acontece? A gente deixa de ter determinadas atitudes e aquelas atitudes que a gente deixou de ter e adotou outras, isso nos faz extinguir os chamados cobradores kármicos. Ou seja, pessoas que batem a nossa porta dizendo, eu estou aqui. Pessoas que exigem demasiadamente da gente. Ou aquelas pessoas que a gente se sente na obrigação pesada de ajudá-las.
Porque tem as duas coisas, né? Nós também nos sentimos muitas vezes com uma obrigação pesada de ajudar as pessoas. E quando a gente ajuda porque é uma obrigação pesada, é uma ajuda problemática. Aliás, é muito difícil quando a gente quer praticar a espiritualidade, é muito difícil a gente praticar alguma espiritualidade tendo esses cobradores kármicos. Como é que eu posso me dedicar à prática espiritual se tem alguém o tempo todo me puxando? Na verdade, você até pode vir, aparecer um dia lá no Centro Zen, lá na Casa Templo. Você pode vir meditar um pouco, uma vez ou outra, mas se dedicar de corpo e mente é muito difícil. Como é que você vai se entregar à prática espiritual se você não tem uma interdependência que até um certo ponto favoreça? Por isso que no Zen as coisas são muito pé no chão e passo a passo. Quero ser praticante. Vamos praticar. Depois recebemos os preceitos. Aqueles que desejam fazer o voto monástico, primeiro recebem os preceitos, ou podem ficar apenas como preceitados, que é a maioria, diga-se de passagem, das pessoas. Ou seja, o caminho é passo a passo. Que é para a gente perceber como é que está a nossa interdependência. Então, é isso que acontece com a gente. E eu me incluo nessa, entendeu, pessoal? É assim que acontece. As pessoas vêm, elas passam um tempo praticando, só que as conexões que essas pessoas têm vão arrastar elas. A interdependência que nós temos, chega uma hora que ela vai nos chamar, pessoal. E elas vão mesmo sozinhas. As pessoas vão porque elas têm conexões com determinadas áreas. Elas têm conexões com pessoas, elas têm conexões com objetos que desejam conquistar, elas têm conexões com determinadas situações. Então, o que é mais comum acontecer na prática espiritual é justamente isso. As pessoas vêm, elas se aproximam, praticam por um tempo, o que acontece? A interdependência arrasta. E que não tem nenhum problema nisso. Veja, eu estou a quase 700 quilômetros da Casa Templo. As conexões nos arrastam, arrasta todo mundo. Eu estou aqui, por exemplo, em Aracaju, na casa da tia da minha esposa. E quando a gente chegou ontem, eu disse, eita, onde é que vai ser a live? Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu... O esposo da tia Tassiana colocou o notebook aqui numa bancada. Aí depois eu pensei, senti falta da mandala, que fica na parede lá da Casa Templo. E eu olhando aqui para essa parede branca que está na minha frente, depois eu me virei. Quando eu me virei, eu vi justamente Jesus e, do outro lado, Maria Santíssima. E foi incrível, porque eu fiquei pensando assim, que coisa preciosa. Fizemos a Zen, estamos fazendo reflexões com Jesus e com Maria. Então, nessa perspectiva desses cobradores kármicos, essas pessoas que, como a gente costuma dizer por aqui, fica atazanando a vida da gente, fica perturbando a vida da gente, é preciso a gente ter muita determinação. É preciso a gente ter muita sabedoria,
que é para a gente ver a realidade como ela é. E não ver a realidade de acordo com as nossas tendências pintando. Você já parou para pensar nisso? Você já parou que, de repente, pode não ser aquilo que você está pensando que é? Ou seja, os preceitos, eles começam a direcionar a nossa ação para um determinado tipo de atitude. E de posse dessa atitude, a gente se coloca num lugar onde a gente vai perceber que nós temos uma base de pensamento, uma base de ação, uma base de sensação que nos faz pensar e sentir as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Aí a gente simplesmente identifica, eita, isso não vem do objeto, isso é a minha base de percepção, de emoção atuando neste momento. Aí a gente passa a enxergar as coisas como elas são. Então, os preceitos, eles, quando a gente adota os preceitos na nossa vida, a gente começa a ter essa sabedoria. E também é preciso muito zazen. Zazen, Kinrin, zazen, zazen. Como diz o mestre Keizan, zazen é como voltar ao lar para se sentar em tranquilidade. O que nós fizemos ainda agora, antes de começar as reflexões, foi justamente o zazen. Ou seja, a gente estava começando a identificar como é que está a casa. Aí a gente às vezes percebe que a casa está um pouco bagunçada. Aí a gente começa a afastar as coisas. Isso importa, isso nem tanto, isso importa, isso nem tanto. Então, dessa forma, praticando os preceitos, a tendência é que, em uma média e uma longa duração, a gente possa se sentir mais livres. Não é isso que a gente quer da vida? É ou não é, pessoal? A gente não quer ter liberdade? A gente não quer se sentir livre? Ter pensamentos mais saudáveis? Deixar de ser escravizado pelos pensamentos? Deixar de ser escravizado pelas emoções? O que é que os preceitos dizem? Não vá por aí, não. O ideal seja que você viesse por esse lado de cá. Então, praticando os preceitos a uma média e longa duração, a tendência é que a gente se sinta mais livre. A gente se sente mais livre para quê? Para praticar o zazen. A gente se sente mais livre para estudar, para refletir sobre os ensinamentos. A gente se sente mais livre para refletir sobre nós mesmos. Ou seja, os preceitos nos tira daquela correnteza. Sabe aquela correnteza pesada que quando vem arrasta tudo, não tem? Pronto. O que é que os preceitos dizem? Pega a prancha, suba na maré, mas não se afogue totalmente, meu filho. Repito, quando a gente faz isso, analisa, observe e pratica os preceitos a média e a longa duração. Eu me lembro que uma vez, a monja ela deu um ensinamento que foi sobre o tempo e o karma circulares. Ou seja, o nosso tempo e o karma, eles não são numa linha reta. Começa no ponto e acaba no ponto. Não, o tempo e o karma são circulares. Para a gente entender. Aí você vai fazendo a conexão com a sua vida, viu? É isso que eu quero. Eu vou dar um exemplo pessoal, mas você faz conexões com sua vida. Olha só. Minha filha nasceu. Já tem 14 anos aí, certo? Minha filha nasceu. Quando ela nasceu, ela trouxe um certo tipo de karma, ou seja, um certo tipo de tendência.
Aí ela se aproximou das minhas tendências. Ela se aproximou do meu karma. Ela se aproximou do karma das pessoas que vivem direta e indiretamente com ela. Aliás, no dia que ela nasceu, só aqui para nós, tu corta essa parte sozinho. Tu corta essa parte aí. No dia que ela nasceu, foi 13 de agosto de 2016, um domingo pela manhã. A gente foi para o hospital logo cedo, eu, Tassiana e a tia dela, que eu tô aqui na casa, né, aqui em Aracaju. A gente chegou logo cedo, tipo 8 horas da manhã. E aí o tempo ia passando, a menina não nascia de jeito nenhum. E começou a chegar a gente. Ei, o dia, para resumir, era como se a esquerda e a direita brasileira tivessem se entendendo naquele momento e até convivendo um momento. Tinha gente de todos os lados da família que nem se entendiam tanto assim. A gente viu pessoas convivendo por um curto momento. Então, é isso que acontece. Exemplo, ela nasceu, trouxe as tendências dela vão interagir com as minhas tendências e com as tendências de todas aquelas pessoas que vivem direta e indiretamente com ela. Estou entendendo isso, pessoal? Tá, beleza. Eu vou repetir. Os nossos karmas, e aí eu estou falando de maneira geral, os nossos karmas, eles interagem. As nossas tendências interagem. Quanto mais eu me expor, quanto mais eu horizontalizar meus relacionamentos, mais interações kármicas eu vou ter. O que é que o preceitado, o que é que os preceitos nos ensinam? É que a gente precisa compreender essa interação. Ou seja, essa interação que eu tenho com as pessoas, com os objetos e com as situações, estão me levando para onde? Isso é a vida com os preceitos. A minha interação está me levando para onde? Que é para a gente também poder saber direcionar a nossa vida. Eu estava até pensando ainda agora. Veja, se a gente não sabe onde quer chegar, ok. É problemático? É. Mas, se você pelo menos sabe onde não quer chegar, olha que coisa boa. Eu já sei o que eu não quero. Então, não se exponha naquilo que você não quer. O que eu faço agora, o que a gente faz agora, pode, até certo ponto, até um certo grau, mudar a direção da minha própria vida e mudar a vida das pessoas que convivem mais diretamente comigo. Sabe por quê? Porque dependendo do que eu faço agora, eu posso apresentar às pessoas que vivem comigo determinadas situações. E, de repente, são situações que vão exigir dessas pessoas novas habilidades. E elas podem não ter aquelas habilidades. Eu fico pensando nas futuras gerações, pessoal. As futuras gerações, elas vão desenvolver determinadas habilidades a partir, logicamente, daquilo que elas trazem e também daquilo que a gente deixa para elas. Então, é tudo interconectado, pessoal. Olha a coisa como é problemática. Está tudo interconectado. O que eu faço até um certo grau mexe em você, o que você faz até um certo grau mexe em mim. Tudo que a gente faz mexe na teia da existência. Aí o que são os preceitos? Os preceitos são uma forma de tentar fazer com que a gente
tenha relacionamentos, atitudes que modifiquem positivamente essa rede. Então, o que eu faço agora mexe no meu presente, mexe no presente das pessoas que vivem comigo, mexe no meu futuro. O que eu faço agora acaba criando condições para o futuro. Olha que precioso isso. O que eu faço agora mexe no meu presente e também no meu futuro, porque eu acabo criando o quê? Condições para o meu futuro. E se mexe comigo, vai mexer também em relação às pessoas que vão viver diretamente comigo. E o que eu faço agora mexe no presente, mexe no futuro, mas também mexe no passado. Isso a gente precisaria estudar um pouco mais profundamente. Mas só para te dar um exemplo. Olha só. Veja. Se de repente eu já não sou o mesmo, se de repente eu tenho outras atitudes, se eu me modifiquei, certo? Eu me modifiquei. Isso modifica os meus ancestrais. Isso modifica o passado. Porque para esses ancestrais poder se relacionar comigo, e eu também me relacionar com eles, eles precisam desenvolver outras habilidades. Como é que eu vou acessar uma pessoa se eu não tenho as habilidades corretas? Então, o que eu faço agora mexe no meu presente, mexe no presente das pessoas que vivem diretamente comigo, mexe no meu futuro, porque eu estou criando condições, e mexe no passado também. Está relativamente claro isso? Eu confesso que isso merece uma análise um pouco mais aprofundada. Mas é só para você pensar o quanto os preceitos eles são preciosos. Então, é como eu estava dizendo, é tudo interconectado. Aí o que acontece com os preceitos é que os preceitos, com o passar do tempo, vão nos oferecer uma condição, uma base melhor. Uma base para que a gente tenha uma felicidade mais leve, uma base para ter uma felicidade mais solta, sem tantas cobranças na nossa vida, sem tantas exigências. Não é assim? A gente que está trabalhando aí na pandemia, a gente sabe essas coisas. Né? As exigências, e que algumas coisas são necessárias, outras nem tanto. As pessoas também nos cobrando. Então, a mensagem do Buda é: se você quer ser feliz, entenda que a causa da felicidade não pode vir da agressividade. Não é verdade? É o primeiro preceito: não fazer o mal. Ou seja, se você quer ser feliz, entenda que a felicidade não vem da agressividade. Isso é óbvio quando se diz não fazer o mal. Se for fazer alguma coisa, de preferência, faça o bem. E quando puder, faça o bem a todos os seres. Então, eu acho que você já deve ter percebido que os preceitos, eles não são para nos oprimir. Porque muitas pessoas pensam isso, que os preceitos são para oprimir os outros. Não. Os preceitos são, na verdade, que é para a gente chegar num ponto que permita a gente pensar, entender e sentir a realidade de uma maneira mais livre. Sem essa base de pensamentos e emoções, está nos torturando o tempo todo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, não sei se ela entendeu o que eu disse assim. O problema é a base. A pessoa olhou assim para mim. Como assim, né? Eu acho que depois a pessoa caiu na real. O problema é essa base, pessoal, que a gente tem e que a gente muitas vezes se identifica demasiadamente com ela.
O que é que os preceitos fazem? Muda um pouco essa base, deixa essa base mais saudável. E aí, eu quero retomar a fala que eu disse outro dia. Por isso que na cerimônia se diz: você se compromete em observar este preceito até atingir o estado de Buda? Não importa, pessoal, quanto tempo a gente vai demorar. Não importa. O importante é que nós temos as condições internas de ser como os mestres são. Isso é precioso. Uma vida que não ofereça isso é muito pobre, é muito pouco. Só que é pesado, né? Eu vou reformular a frase que eu ia dizer. É pesado, é assim. Às vezes, no Sansara, a gente gosta do que não vale a pena gostar e sofre pelo que não vale a pena sofrer. Ao que é que o Buda diz? Quando o Buda ensina os preceitos, ele está dizendo o seguinte: se você quer ser feliz, se você quer se libertar do sofrimento, se você deseja realmente a felicidade, você precisa entender qual é o tipo de percepção e de comportamento gera a felicidade. Na primeira palestra sobre os preceitos, eu até comentei em Sutra que tem. O Buda chega numa aldeia, aí o pessoal pede para ele dar um ensinamento, aí ele diz, ele pergunta, na verdade, matar gera felicidade? Roubar gera felicidade? Enquanto isso, o pessoal responde não, 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 não. Ou seja, existe um certo tipo de percepção e um certo tipo de comportamento que realmente gera felicidade. E para a gente que está começando uma prática espiritual, esse caminho chama-se preceitos. No Zen, o que é que a gente faz? A gente oferece um zafu, um banquinho, uma almofada, um banquinho para fazer a meditação, um tapete para não doer muito, não é, Sozinho? Um incenso, não é, Romeu-san? Aí a gente ajeita o incenso, o tapete, o zafu, e diz, olha aí para a parede. Quando a gente diz olha para a parede, é assim, olha para tu mesmo. Aí a gente ajeita, e se você desejar aparecer, apareça lá. Você vai ser bem-vindo. Aliás, se você quiser entender quais são as suas tendências kármicas, a gente te faz ver. Você não precisa fazer uma regressão para isso, não. Existe uma forma consciente de ver as próprias tendências kármicas. Que, na verdade, é isso que a gente faz um pouco aqui também, né? Aliás, estamos numa ótima oportunidade para perceber as nossas tendências kármicas. E também de vencer essas tendências. De ir se modificando aos poucos. E quando a gente se modifica aos poucos, a gente também modifica a nossa interdependência. Por isso que o Buda diz, não tem um eu sozinho. É ilusão pensar que estamos separados. A monja gosta muito de dizer isso, ela explica muito bem. Não tem um eu sozinho. Nós estamos interconectados. Para encerrar, eu queria ler um trecho de um livro. A Arte de Viver, de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, um monge zen, vietnamita,
que viveu muito tempo na França. Ele tem um tempo na França dedicado principalmente à prática da respiração consciente, da atenção plena, e faz um certo tempo que Thich Nhat Hanh, ele voltou para a sua terra, onde ele deseja fazer a passagem, né? Ou seja, ele deseja fazer a passagem a partir de sua terra. E nesse livro, nas páginas 36 e 37, tem uma coisa muito bela, cujo título é Não em uma estupa. Há mais de 10 anos, uma das minhas discípulas no Vietnã construiu uma estupa, destinada a receber as minhas cinzas. Eu lhe disse, não precisava de uma estupa para as minhas cinzas. Eu não queria ser aprisionado em uma estupa. Eu queria estar em todos os lugares. Mas ela protestou. Eu já construí. Sendo assim, eu disse, coloque uma inscrição na entrada dizendo, eu não estou aqui. E é verdade. Eu não estarei naquela estupa. Ainda que meu corpo seja cremado e minhas cinzas sejam levadas para lá, essas cinzas não serão eu. Eu não estarei lá. Por que gostaria de estar lá, se o mundo aqui fora é tão bonito? Porém, disse Thich Nhat Hanh, pensando que algumas pessoas poderiam não entender, pedi a ela que incluísse mais uma inscrição. Também não estou do lado de fora. Ele não está na estupa, mas também não está do lado de fora. Ninguém me encontrará nem dentro nem fora da estupa. No entanto, mesmo assim, as pessoas poderiam se confundir. Então, provavelmente, deveria ser incluída uma terceira inscrição, dizendo: se existe algum lugar onde posso ser encontrado, é na sua forma de respirar e caminhar em paz. Essa é a minha continuação. Mesmo que talvez nunca tenhamos nos encontrado pessoalmente, se quando você inspira, encontra paz em sua respiração, eu estou ao seu lado. Thich Nhat Hanh, que completa ano agora no dia 11 de outubro. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.